Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu vim para a gente dar continuidade ao nosso risco e hoje nós vamos pintar as groselhas, essas groselhas pretas. Vou fazer passo a passo as cores delas para ficar melhor para você. Vou começar com a pintura dessa madeirinha, vou passar em cima dela inteira palha, vou encher toda de palha. Depois de colocar essa base no tom palha, eu vou pegar o siena natural e vou começar a marcar um pouco esse galinho. A parte de cima, eu vou sempre deixando assim mais suave. A parte de baixo, eu vou deixando mais para o tom siena natural. Vou usar também uma porção de sépia. Vou deixar ele todo manchadinho. Essa será a nossa primeira base para isso aí. Primeiro eu enchi com palha, agora eu vou marcar um pouquinho com sépia e siena natural. Vamos marcando isso aí com um pincelzinho pequeno. Esse que estou usando é um pincel número 2, cortado e lixado, ele não tá inteiro. Cuidado nessa hora para você não borrar essa taça. Se você quiser começar a sua pintura logo fazendo isso que está por trás, por último pintar essa taça, é interessante você pensar nisso pelo fato de que eu fiz primeiro a taça, porque uma colega nossa, ela estava com uma certa urgência com essa tacinha que ela precisava, então eu pintei logo ela. Mas no normal, a gente pode estar pintando tudo isso em volta e por último, fazer o principal do desenho, que é a taça. Olha só, continuo eu marcando isso aí tudo com o siena natural em cima do palha. Agora vou usar o sépia. Vou usar sépia, vou usar um pouquinho mais de palha, vou usar um pouquinho de verde oliva, enfim. Vamos deixar esse galinho já quase pronto. Depois, no final, a gente faz o acabamento para ele. Veja que alguns lugares eu deixo mais escuros, outros eu deixo mais suave. Vou fazer uns pontinhos mais marcados, como as cicatrizes de folhas ou galinhos que caíram. Observe que a parte de baixo ele vai ficando mais escuro, tá vendo? A parte de cima, tô deixando com maior luminosidade. Essas luminosidades eu estou aumentando. Essa parte aí será uma daquelas cicatrizes que falei, mas não está pronta, depois nós ainda vamos ver isso. Vou suavizando, ou seja, vou colocando mais luminosidade por aí. Pouca tinta no pincel, você não precisa levar um pincel muito carregado, até porque você pode borrar, você pode deixar um acúmulo de tinta aí que pode não permitir você a colocar as outras tonalidades. Olha só, gente, esse galinho, no caso, se quiséssemos um galinho assim seco no chão, poderíamos estar deixando ele assim. Mas como esse não é o objetivo, então eu vou começar a colocar um pouco mais de tonalidade para ele. Aí eu tô passando sépia ainda. Está deixando ele seco, não é isso? Mas nós vamos jogar aí um pouco de verde e no final nós ainda vamos trabalhar um pouco isso. Ele estaria ótimo já para um galinho seco, mas não é o caso. Esse galinho ele tem as flores e tem também o cachinho de groselhas pretas. Eu vou marcar um pouco mais essa parte que é cortada e vou passando, por enquanto deixa ele secar um pouquinho, vou passando o verde pistache para essa porçãozinha que segura nesse galho aí, para fazer umas folhagenzinhas, e o cabinho que segura esse cachinho de groselhas. Olha só, vou encher logo tudo com o verde pistache, vou marcando um pouco com verde oliva, fazendo uma sombra com verde oliva, deixando o centro do cabinho mais claro e as laterais mais escuras. Essas folhagenzinhas que eu fiz aí em volta, eu vou marcá-las com siena natural. Vou colocar também uma pequena porção de sépia, de palha. Vamos saindo misturando as tonalidades aí, deixando umas folhinhas um tanto secas, um tanto verdes, uma mistura delas. Vou pegar também porções de sépia e de verde oliva, você pode estar pegando também. E veja que eu vou marcando. Não vou deixando muitas separações, algo muito assim, com divisas entre elas.
Aí eu estou colocando um toquezinho de verde oliva. Pincel bem pequenininho, pouquíssima tinta. E vamos colocar também uns toquezinhos de palha por aí por cima. Veja que um pouquinho de tinta já é muito. A gente tem que ter muito cuidado com o que leva. É um pedacinho, são pequenas folhinhas. Umas folhinhas que se prendem a esse tronquinho desse galhinho que vem para segurar essas frutas. Para agora estão parecendo assim folhinhas bem separadas, mas eu vou colocar uns excessozinhos também em volta para ficar algo mais perdido, mais misturado mesmo. Não se preocupe muito em fazer folhinhas bem formadas por esse lugar. Preocupe-se mais em deixar manchadinhos, como se fossem folhinhas várias que se perdem, folhinhas mais secas, mais verdes, intermediárias. Colocando aí mais sépia, um toquezinho de sépia. Olha, gente, antes que eu esqueça, eu vou deixar para vocês lá no Facebook mais 2 risquinhos, tá? Um só com as groselhas, para que vocês possam treinar, caso queira, e outro com a taça e só groselhas. Não esqueça, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do Facebook, para que vocês possam ir lá, possam tirar o risco que vocês quiserem. Tanto tem esse aí completo, quanto terá esses outros 2 que estou falando para vocês. No final eu mostro eles. Olha só, depois de fazer aquelas folhagenzinhas, eu tô passando um pouquinho de verde oliva em cima desse galho, para ele ficar com a tonalidadezinha mais verde. Agora, vamos começar a pintar as groselhas. Essa daí eu enchi ela com vinho. Por que enchi ela com vinho? Eu quero ela menos madura, mais verdinha, mais novinha. Então, eu enchi ela com vinho. Tô passando berinjela em volta dela. Olha só, ela tem uma tonalidade assim que a gente vê que não é o preto puro, não é isso? Até então não coloquei o preto, vou começar a colocar agora. Agora eu vou colocando esse preto nessa separação entre as frutas. No em volta, eu quero que apareça uma tonalidade mais clarinha. Para esse centro que aparece, deixar ela menos preta, mais pro vinho mesmo, parecendo estar mais verdinha. Isso tudo que eu tô passando no momento é o preto, mas é algo assim bem pouquinho, bem suave, porque se você colocar preto demais aí, também vai esconder as tonalidades que colocamos antes. Vou deixar ela um pouquinho riscada. Elas aparecem um pouco, geralmente a casca dela, quando não está preta de tudo, basicamente, ela aparece uns toquezinhos como se fossem as fibras da fruta. A casca, ela fica um tanto transparente, como se deixasse aparecer as fibras de dentro da fruta. Aí eu tô colocando já a luminosidade. Essa luminosidade, eu vou colocar ela com azul bebê. Tô primeiro espalhando o azul bebê, tô colocando as porçõezinhas, vou espalhando com o pincel ou com o dedo, o que der, para ficar o centro mais claro e o em volta bem emendado, sem partir muito. No centro desse azul bebê, você pode estar colocando no final um pouquinho de branco. Agora, eu vou começar essa outra já mais madura, vamos assim dizer. Eu tô passando berinjela aí nesse centro e vou terminar com o preto. Não aparece, você quase que não percebe o berinjela aqui no vídeo, mas dá para eu ver direitinho ele. Espalhei mais um pouquinho de berinjela por cima do espaço onde já tinha. Peguei um pouquinho de azul bebê e vou começar a colocar luminosidade. Não é brilho ainda. Essas partes que eu tô marcando aí é onde eu vou querer os brilhos. Mas para agora eu estou colocando a tinta e estou espalhando. Eu quero luminosidade para minha fruta. Veja que eu espalhei bem para ganhar mais claridade sobre essa casca dessa fruta. Vou insistir nos pontos que eu quero brilho. Colocando sempre uma porção maior do azul bebê. É bom você também separar um pouco elas. Veja que eu separei, não coloquei excesso de tinta separando, mas passei uma pequena porção de azul bebê separando isso aí.
A casca dessa fruta lembra o jabuticaba. Gente, aquele que não é peludinho, que tem a casca mais lisinha, mais brilhosa. Lembra bastante ele. A diferença é que ele tem esse detalhezinho aí, olha. Essa frutinha tem esse detalhe. Olha só. Alguns têm isso aí bem mais alongado, que são tipo as pétalazinhas da flor dele seca. Tá vendo? Ele abre uma florzinha, aquela florzinha que nós pintamos, aquela florzinha seca, isso aí seria as pétalazinhas dela seca. Alguns apresentam isso aí bem mais formado e outros menos. Esse daí eu vou colocar ele assim bem mais formado. Enchi isso tudo com sépia, pincelzinho número 0, e tô passando um pouquinho de mostarda para dar uma certa luminosidade, tá? O sépia e um toquezinho de mostarda. Você pode colocar também um pouquinho mais de luminosidade com o palha, mas se usar, use bem pouquinho, porque geralmente é mais escurinho mesmo isso aí. Vou eu novamente passando berinjela por essa região. Veja que eu passei uma boa quantidade de berinjela. E vou terminar essa frutinha com preto. Pegar o preto, vamos emendar. A preocupação primeiro é a emenda, não é isso? Depois de fazer a emenda, vou terminar ela com preto. Mas não esquece de deixar essa porçãozinha aí, desse detalhezinho que tem nessa fruta, que ele será com sépia, tá? Agora eu vou pegar o meu azul bebê. Vou fazer o formato da minha frutinha, vou separar ela, olha só. Colocar as luminosidades. Primeiro luminosidade, depois a gente vem colocando os brilhos, os excessos pro brilho. Esse encontro dela, dependendo de onde ela esteja, pode ficar bem apagado, basicamente emendado uma na outra. Ou, dependendo, como eu disse, da luminosidade, pode ficar bem clarinho. Veja que eu tô colocando mais. Aqui e ali eu dou uma ajuda com o dedo, não tem jeito. Vamos colocar, olha só, mais ainda, para ficar mais claro. Dá uma separação boa. Mas algumas poderia já apresentar assim, quase que emendadas, tá bem? Não é uma questão de que você vai usar esse azul bebê, ou branco, ou marfim, ou palha, a cor que você for usar para separar essas frutas. Essa cor que eu tô colocando aí não é separação. Essa cor que eu tô colocando aí é luminosidade. Se não existisse a luminosidade nessa parte, eu ia deixar elas pretinhas, embora que ficassem basicamente que emendadas. Olha só, um pouquinho de azul bebê. Eu vou lá e vou espalhando no em volta dele. Vai tirando o excesso, se tiver muito. Se você conseguir fazer com o seu pincelzinho, dê preferência. Quando eu não tô conseguindo, eu faço com o dedo mesmo. Veja que é tipo a ameixa, que é tipo a uva. Não é uma coisa difícil de ser pintada. Nós já pintamos muito isso aí. Pintamos a ameixa, que é feito dessa forma. Pintamos a uva, que também é feito dessa forma. E observação, se estivéssemos pintando o jabuticaba, também seria feito dessa forma. Tem uma diferença na casca do jabuticaba. Se for aquele mais peludinho, a gente coloca essa luminosidade como eu coloquei aí e deixa. Se for aquele com a casca mais brilhosa, a gente coloca essa luminosidade e no centro dessa luminosidade a gente acrescenta branco, para ficar com um brilho mais forte mesmo, tá bom? Eu vou colocando isso aí primeiro com o azul bebê, vou deixando o excesso com o azul bebê e depois eu vou colocar o excessozinho de branco também. Porque essa frutinha, ela tem um brilho bem marcado, bem forte. Olha só, eu escolhi 3 pontos para colocar esse brilho maior. A luminosidade eu passei por grande parte da minha frutinha, mas os brilhos eu determinei para 3 espaços. Nas outras, eu coloquei em 2, sendo que a primeira mais discreto. A segunda ainda estou mexendo aí, olha. Algumas delas apresentam tipo uns pontinhos. Horas parecem branco, horas parecem mostarda.
Então, assim por cima da casca dela. E eu estou colocando isso aí com o pincel número 0. Pincel bem pequenininho, quase nada de tinta. Cuidado para não colocar demais. Terminada essa casca, a gente vai fazer essa parte aí central. Tô enchendo ela toda de sépia. Não se preocupe, não vai se perder. Eu sei que tá escurinho aí para você enxergar, mas não se perde. As cores ficam separadas, dá pra gente ver bem. E esse sépia, quando eu encho ele, eu dou uma apertadinha com o pincel, assim em volta, dando uma unida nele, do sépia com o preto, para não ficar um sépia aí separado, jogado de qualquer forma aí em cima. Depois, gente, olha, eu vou pegando um pouquinho de mostarda e vou marcando umas separaçõezinhas aí nesse meio. Aí vai ser uma questão de você observar mesmo. Eu faço uns detalhezinhos, risquinhos descendo sobre esse sépia, coloco um escurinho com preto no em volta, mas é quase nada de preto. E nesse centro, eu também faço umas marquinhas com preto. A marquinha do centro, ela fica realmente bem marcada, bem separadinha. Estou só colocando um toquezinho a mais de luminosidade para essa porçãozinha que fica aí em cima, esse detalhezinho que essas frutas apresentam. Mas deixe sempre uma porçãozinha do preto aí por esse meio. São detalhes bem pequenininhos. Trate de fazê-los com o pincel número 0. Pouquinha tinta, vai levando um pouquinho por vez, para você não levar tinta demais e não acabar fazendo um borrão nisso aí. Vamos continuar a nossa pintura com essa outra fruta. Dessa vez eu vou colocar o vinho, para você perceber que não fica muito diferente. Caso você não tenha berinjela, você pode estar usando o vinho no lugar, substituindo. Veja só, eu passei o vinho aí nesse meio, e agora eu vou terminar de encher com o preto. Ficou tudo escuro do mesmo jeito. Ou seja, não fez muita diferença. Aí você pode não perceber a tonalidade do vinho aparecendo. Aqui dá para eu ver com tranquilidade. Ou seja, aí na sua casa você vai deixar esse vinho aparecendo um pouquinho. Você não vai trazer o preto para cima dele cobrindo tudo. Agora, olha, eu tô passando o meu azul bebê. Vou fazer uma boa luminosidade nessa parte aí de cima. Espalhar bem, vou unir bem essa tinta. Quando nós estamos fazendo luminosidade, o nosso objetivo é unir bem as tintas, apenas clarear o espaço. Agora eu vou começar a marcar os pontos que eu quero de brilho. Esses serão os pontos que eu quero de brilho. Olha só, vou puxar ele um pouquinho, me ajudar, me dar uma mãozinha aí para dar uma espalhada sem sumir. Essa tinta, esse centro dessa tinta, emendando mais suavemente. Quando eu vou emendar com o pincel, veja que ele quase desaparece. Quando eu vou emendar com o dedo, ele faz um efeito bem melhor. Agora que eu fiz, coloquei os excessozinhos, espalhei um ninho em volta, tô colocando, olha, toquezinho de branco, um excessozinho de branco por esse meio, para deixar um brilho mais forte mesmo, mais marcado. Esse restinho aí, esse meio, né, que será o detalhe dessa fruta, ele vai ser todo cheio de sépia, igual fiz na outra, só que esse não está de lado, ele está de frente pra gente. Colocar esse sépia, olha, dá aquela emendadinha no em volta, levemente, para não ficar o sépia solto aí. Vou pegar uma porçãozinha com o pincel número 0, de mostarda e vou colocar como se fossem umas pequenas sépalas aí em cima. Vou desenhar que é umas pequenas sépalas. Veja que eu tô fazendo todo no em volta. A parte de cima, você pode puxar elas um pouquinho mais, emendando para cima do sépia. A parte de baixo, deixei elas menores mesmo, mais discretazinhas. Depois de espalhar isso aí, veja que o centro eu já deixei um pouquinho mais escuro. Mas eu vou pegar o preto e vou detalhar essa parte central. Vou fazer risquinhos, deixando separaçõezinhas como se fossem de sépalazinhas, de pequenas sépalas. Cada frutinha, ela pode apresentar essa parte central diferente uma da outra.
pelo fato de ter sido as pétalas das flores que secaram. Algumas caem, perdem alguns pedacinhos dessas pétalas, e outras ainda têm a pétala quase que inteira presa ainda à fruta. Então, cada uma vai ter esse detalhe central de uma forma diferente. Não se preocupe em tentar fazer igual que eu estou fazendo, em tentar fazer todos iguais. Cada um tem sua característica. Veja que eu estou marcando um pouquinho, deixando lugares com maior luminosidade, usando esse mostarda, outros mais escurinhos, e com o próprio mostarda eu estou colocando aqueles pinguinhos em volta. Eu vou colocar aqueles pinguinhos em volta, viu? Colocar poucos, não precisa ser muitos. E você pode estar colocando com o branco, você pode estar colocando com o mostarda, você pode estar colocando até mesmo com o azul bebê, enfim. Para essa outra fruta, vamos pintar ela toda de preto. Deixa só aquele centro, tá? Esse pedacinho aí que a gente vai colocar o sépia. Isso aí a gente deixa sempre. Vou fazer luminosidade nela, do mesmo jeito que fiz nas outras, com o azul bebê. Observa que eu estou colocando uma boa luminosidade também nessa região mais próxima ao chão. Viu? É uma característica de cada uma. A gente não precisa fazer a luminosidade igual. Se a gente estiver pintando principalmente de uma foto, de um cachinho assim do nosso lado, por exemplo, a gente tem que ter o cuidado de colocar a luminosidade que a gente está vendo, o brilho onde a gente está vendo. Você pode observar já nessa pintura que as frutas elas vão ganhando tonalidade diferente conforme a gente vai colocando toda preta, ou com vinho, ou com berinjela, ou mesmo quando eu fiz a primeira, que fiz ela mais verdinha. Vou fazer uma outra para a gente ver melhor ela inteira. Para essa que pintei toda preta, estou coloquei primeiro o azul bebê como luminosidade. Agora, estou colocando já um pouquinho de branco, excesso mesmo. Observe a diferença entre elas. Se você não tiver algum desses tons, você pode escolher uma dessas frutas, a tonalidade que eu pintei elas para pintar todas. Fica bem a seu critério. Veja que eu coloquei aí o sépia. Essa está também bem de frente. A outra estava de frente, um pouco voltada para baixo. Essa está totalmente de frente para a gente. Coloquei o sépia, dei aquela emendadinha, coloquei na parte de cima uma porção de mostarda. Agora, eu vou vir com o preto, olha, marcando o centro, essa parte central, que deixa aparecer que umas pequenas sépalas. Embora saibamos que não tem nada a ver disso, né? Foi a florzinha que secou e isso aí é o que restou dela. Vou marcar bem essa parte central para ficar bem escura. E no em volta eu posso até clarear um pouquinho. É bem facinho de fazer, não tem muita dificuldade. Para cada uma porção, eu divido basicamente em 5 porções. No centro delas eu escureço um pouquinho. E olhe, faço os risquinhos com o mostarda. E esses risquinhos, eles se alongam até encontrar o preto. Podem se alongar até encontrar o preto. Tudo isso com o pincelzinho número 0. Agora, eu estou só espalhando o excesso que eu coloquei com o pincelzinho número 2. Mas tudo pincéis pequenos. Principalmente para esses detalhes aí central. Coloquei um pouco mais de mostarda. E vou melhorar o preto. Vou colocar uma porçãozinha maior de preto aí para separar melhor. Deixar ele mais forte. Apagou um pouquinho, vamos deixar ele mais marcado. Feito essa daí, terminado essa, não esquecendo também de colocar os pinguinhos por cima dela. Todas elas têm aqueles pinguinhos, essa daí eu vou colocar com branco mesmo. Pode ser colocado com branco, pode ser colocado com o mostarda, como coloquei na outra. Fica bem a seu critério, mas não deixa de colocar poucos e bem pequenininhos. Vamos pintar agora essa outra. Essa outra eu vou fazer ela também um tanto mais verde. Então, eu enchi ela toda de vinho.
Estou espalhando uma porçãozinha de mostarda por cima dela. Emende bem e dê preferência a colocar esse mostarda na parte de cima, na parte que tá mais aberto, que tem mais luminosidade. Essa parte de baixo pode deixar ela mais escurinha mesmo. Veja que eu deixo ela um tanto manchada, eu não coloco de uma forma muito uniforme. Vou espalhar ainda um pouquinho mais, mas eu vou fazer, gente, olha, uns risquinhos por cima dela. O que esses risquinhos representam? É que essa casca dessa fruta, ela é quase que transparente. Ela deixa aparecer uns risquinhos como se fosse fibra da fruta. E nessa que eu vou colocar aí, eu vou deixar assim mais marcadinho mesmo para você perceber melhor isso. Aí eu coloquei com mostarda, coloquei ele mais larguinho, dei uma unida, porque a ideia é que está por baixo da casca e não que esteja em cima da casca. Vou colocar agora, gente, o preto. Vamos para as sombras. Vou puxando, se algum lugar apagar bastante essa nervura que eu coloquei aí, ou essa fibra da fruta que eu marquei aí, não tem problema, a gente acende ela um pouquinho depois. Mas para agora, eu vou colocar essas sombras, arredondando isso. Lembrando que eu estou colocando a sombra com o preto. Vamos puxando com um pincel pequenininho, pegando bem pouquinha tinta. Cuidado com o preto aí, para não ficar muita tinta, você não acabar puxando demais e esconder essas cores que pintamos. Em volta desse centro da fruta, também passei um pouquinho de preto, ó, a parte de cima. Mas deixa essa parte aí para você encher de sépia depois. Será a mesma coisa. Essas que estão assim, mais verdinhas, vamos assim dizer, que não está muito madura, você pode fazer essa parte dela, esse detalhe que ela tem no meio dela, mais alongado. Essas que já estão mais maduras, mais velhinhas, você pode até deixar ele mais curto, ou seja, as pétalazinhas mais quebradas. Olha que eu passei o azul bebê aí em cima, e nessa hora apagou mais aquela tonalidade que eu coloquei e sumiu um pouco aquele desenho de fibra. Então, eu vou colocar ele novamente, você pode riscar ele novamente com o mostarda mesmo. Mas não deixe de colocar as luminosidades de cima da casca, nem luz, nem brilho. Essas fibras que a gente desenhou, elas estão dentro da casca, por dentro da fruta. A casca está por cima, logo, o que cai em cima da casca não pode interferir. Coloquei os excessos com o azul bebê, tá vendo? Tô unindo ele à casquinha da fruta. Vou colocar também os excessozinhos de branco. Essa fruta mais escura, a preta, ela mostra menos essa fibra que eu fiz o desenho. Não se preocupe de deixar ele tão marcado. Agora, eu vou encher isso aí de sépia e vou fazer igual as outras. Vou encher de sépia, vou passar um pouquinho do mostarda, um pouquinho de preto. Será detalhado do mesmo jeito. A diferença desse detalhe que tem nessa fruta é que uns ficam mais alongados, outros mais curtinhos, mas que no geral, cada um é pintado de um jeito, de certa forma. Você não tem que se preocupar em fazer todos iguais, mas vai ser a mesma cor. A diferença é que uns você pode puxar menos, outros mais. Você pode ficar bem à vontade para fazer isso aí. Olha só, tô colocando aí o mostarda, um pouquinho do preto, e assim a gente vai detalhando, pincel pequenininho, como nos outros. E tenha o cuidado de não levar muita tinta para não cobrir as poucas tonalidades que já colocamos aí. Tem que aparecer todas elas. Se você leva muito de uma só tinta, pode acabar escurecendo ou clareando demais, escondendo os detalhes que precisam aparecer. Nesse em volta, eu tô acendendo um pouquinho o preto. Vou acender também tanto a luminosidade quanto a sombra desse centro. A luminosidade eu acendo ela com mostarda, a sombra com o preto mesmo.
para a parte de dentro desse centro. Agora, olha, aqueles pinguinhos eu estou colocando com mostarda. Vamos fazer agora, então, o cabinho que prende essa região aí, olha. Esse cabinho, ele será todo cheio com verde pistache, será escurecido em volta com verde oliva, quase nada de tinta. E dos dois lados que você vai escurecer. Terminada essa parte das frutas, vamos agora terminar o cabinho dela. Olha só, aquelas marquinhas que eu disse, aquelas cicatrizes de quebra de galinhas ou de folhas, que eu deixei escurinho. Agora eu coloquei um pouco de palha aí no meio e vou dar uma riscadinha no em volta, que é o desenho daquilo quando a gente quebra, tira o galinho. Vou colocar mais uns excessos, umas marcas de palha, como umas cascas jogadas por aí por cima. Os galinhos geralmente têm uma casca mais envelhecida, mais solta, alguns. É o que eu pretendo estar colocando aí agora. Essas marcas de sépia, eles vão formar basicamente cicatrizes. E fica essas divisas de separações de casca. As mais antigas e o que tá por baixo de mais novinha. Vou, no geral, colocar um pouco mais de palha por todo o cabinho. As outras tonalidades eu pretendo apenas neutralizá-las um pouco e só isso. Se você quiser, você pode estar jogando um pouco de verde pistache ou verde oliva também por aí por cima. Agora, eu vou colocar um chão, né? Veja que parece que tá flutuando essas frutas. Então, eu vou pegar o sépia, vou fazer o mesmo que do outro lado. Vou passar o sépia no em volta. Veja que o sépia fica um pouquinho perdido por conta dessas frutas serem muito escuras. Mas depois nós vamos colocar também uma pequena porção de preto. Cuidado para você não borrar as suas frutinhas, já está aí tudo pronto. Não precisa borrar, não é? Vamos com cuidado. Pegue pouquinha tinta, um pincel número 4, número 6. E olha que a gente já colocou ela no chão, tá vendo? Agora, vamos passar um pouquinho de preto, bem pouquinho, para melhorar essa junção, esse encontro chão e fruta. O preto, ele vai ser usado apenas nessas frutas assim, mas essa parte de baixo, a gente coloca em menor porção e sempre riscando na horizontal, tanto o sépia quanto o preto, você vai riscando na horizontal. Observe os lugares onde eu estou passando preto. Eu sei que as frutas nessa região é preto também, mas não se preocupe, vai ficar bom. Esse lugar aí, olha, é o lugar mais escuro. Então, eu passei um pouquinho de preto no chão e agora eu estou acendendo o preto da fruta, porque essas duas camadas de preto que vai ter nela, vai deixar ela bem mais separada. Olha só como ficou o nosso desenho. Não esquece que eu vou deixar, olha, esses risquinhos no meu Facebook para que vocês possam estar copiando e treinando um pouco caso queiram. Beijos e até mais, pessoal. Tchau!